Bom dia, irmãos, bom dia, amigos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida nesta manhã, nesta semana. Quero rapidamente compartilhar com você um texto que se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 73. Vou ler apenas 2 versículos, que diz assim, versículo 1 primeiramente. Certamente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E no versículo 15 o salmista diz assim: se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Para nós entendermos esse salmo, ou esses versículos, o salmista ele começa concluindo, dizendo a conclusão que ele chegou, falando da bondade de Deus, diante de um dilema que ele vive, o questionamento a respeito da prosperidade dos ímpios enquanto do seu sofrimento, enquanto ele sofria. E ele passou a refletir, a pensar a respeito disso, e ele mesmo diz no versículo 2 que os pés dele quase se desviaram quando ele passou a refletir ou a pensar por que o ímpio prospera e eu estou sofrendo. Talvez nós também tenhamos muitos questionamentos iguais ao salmista, aos do salmista, ou diferentes, mas muitos problemas pelos quais nós passamos que muitas vezes não encontramos uma resposta imediata, muitas reflexões que nós, ao invés de olharmos para Deus, aquilo que Ele tem feito para nós ou por nós, acabamos olhando para a vida dos outros e deixando que esses conceitos, a vida dos outros, sejam o nosso padrão ao invés daquilo que Deus diz em sua palavra. E diante dos questionamentos do salmista, e é onde quero chegar no versículo que nós lemos no 15, ele diz que se ele expusesse os seus pensamentos, ele ofenderia a geração dos filhos de Deus. Veja que interessante, muitas vezes nós queremos desabafar, como se diz, e muitas vezes nós fazemos de forma errada, porque estamos murmurando, estamos dando mau testemunho de que não estamos confiando, de que não estamos colocando a nossa vida nas mãos de Deus. Mas veja, o salmista, o livro dos Salmos, podemos dizer, tem os seus momentos de desabafo, mas o salmista faz isso na presença de Deus. E no versículo seguinte, então, no 16 e no 17, ele diz que era um momento doloroso quando ele ficava pensando sobre isso, até que ele entrou na presença de Deus. E é justamente ali, amados irmãos e amigos, que na presença de Deus, somente na presença de Deus, é que encontraremos respostas para as nossas aflições. Se talvez as respostas não virem no momento em que buscarmos, com toda certeza, o socorro de Deus virá, a força do Senhor virá, o sustento do Senhor virá. Por isso, nesta manhã, eu não sei quais são as suas aflições, as suas preocupações, os seus questionamentos, mas eu posso ter certeza de duas coisas baseadas nesse texto. Primeiramente, como disse o salmista, certamente Deus é bom para com os filhos de Israel, para com os limpos de coração. Deus é bom para com o seu povo. E em segundo lugar, é somente na presença de Deus que nós teremos a confiança, a força para permanecer, para suportar as lutas e no final de tudo glorificar ao Senhor. Pois o salmista, após esse questionamento, após ter entrado, buscado a presença do Senhor e ter uma visão clara daquilo que Deus tem reservado para aqueles que se esquecem dele, para aqueles que o rejeitam, e aquilo que Deus tem reservado para o seu povo, para os filhos dele, o salmista encerra o livro dos Salmos dizendo assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras.
Veja que bênção é buscar a presença do Senhor e sair de lá com um coração renovado, com um pensamento totalmente diferente e certo de que Deus é por nós, de que não importa as circunstâncias, o Senhor é conosco. Que eu e você possamos nesta semana buscar a presença do Senhor diante dos muitos questionamentos que talvez esse tempo tenha trazido aos nossos corações. E com certeza chegaremos à mesma conclusão que o salmista, que certamente o nosso Deus, Ele é bom. E que certamente o bom para mim, o bom para você, o melhor para nós é nos aproximarmos de Deus. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela vida que o Senhor nos concede em Cristo Jesus e queremos, ó Deus, te pedir humildemente que nos ajude a buscar ao Senhor nos nossos momentos, sejam eles de angústia, de paz, a fim de que tenhamos sempre a certeza de que o melhor é estar na sua presença e nos aproximarmos do Senhor. Abençoe ricamente a vida de cada um nesse dia, pois em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus os abençoe.